Olá, gostaria de lhes falar sobre um assunto muito sério, sobre a declaração de um vereador do município do Rio de Janeiro que não mereceria maiores atenções se não fosse por um detalhe. Este vereador é filho do presidente da República. Em um tweet, publicado anteontem, 9 de setembro, 2 dias após o desfile do Dia da Independência, Carlos Bolsonaro declarou o seguinte: por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer, só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. Vejam, essa declaração, além de lacônica e até enigmática, não parece servir a nenhum propósito, senão ao de incendiar ainda mais um ambiente por si só já inflamado e, aliás, até literalmente em chamas. Afinal, essa estratégia de falar em inimigos ocultos do povo, em forças estranhas, está presente sempre em governos de pendor populista. Foi assim com Jânio Quadros, antes da sua renúncia, foi assim com Lula, que culpou as elites brancas de olhos azuis, ao mesmo tempo em que fazia de tudo para se tornar um membro delas, com jantares suntuosos, obras de arte subtraídas do patrimônio público, enfim. E, infelizmente, parece estar sendo também com Bolsonaro, ao menos o filho, que atira culpas a esmo sem dar nome aos bois. Ela recorda, em várias de suas facetas, a tradição do autoritarismo instrumental, doutrina elaborada pelos sociólogos fluminenses Alberto Torres e Oliveira Viana, no início do século XX, presente na política brasileira ao menos desde a proclamação da República e reiterada em diversos momentos da nossa história. Segundo essa doutrina, o povo brasileiro não é instruído o suficiente para promover, por via das instituições democráticas, as condições necessárias para o seu exercício. Assim, conclui essa doutrina, a única via possível para a democracia é o autoritarismo. O povo não está, dizem eles, pronto para a democracia e deve, portanto, ser guiado de modo menos democrático por um governo forte, liderado por um líder ou uma elite de pessoas supostamente mais sábias e preparadas que o homem comum, o homem do povo, e esses líderes sábios terão, esse sim, a capacidade de guiar o povo até que ele esteja maduro o suficiente para exercer a cidadania dentro de um regime democrático. Vejam, esse pretexto típico de uma influência muito nefasta na nossa história política, o positivismo, tem sido recorrente na história brasileira. Dele se valeu Júlio de Castilhos para anular o Parlamento Gaúcho, dele se valeu Getúlio Vargas para fechar o Congresso Nacional e instaurar em 1937 uma ditadura que durou ao todo 15 anos, dela se valeram também os militares que, após buscarem conter uma ameaça real à democracia, tornaram-se eles próprios a principal ameaça, instituindo um governo de bipartidarismo artificial e de senadores biônicos. Diante dessa afirmativa, começo a indagar-me se a mentalidade dominante no governo Bolsonaro de querer instaurar a democracia por vias autoritárias será tão diferente assim daquela expressa no cínico adágio do dramaturgo comunista Bertolt Brecht, mentir em favor da verdade. Obviamente, os fins, ao contrário do que dizem por aí, meus caros, não justificam os meios, mas se perdem de permeio a estes se estes são maus. Se aprende a ser democrata agindo-se democraticamente. O povo precisa ser levado a participar, a decidir, pois somente por erro e acerto, pela experiência adquirida pela prática, como tudo na vida, é que poderemos ir, aos poucos, aperfeiçoando o nosso regime democrático, de modo a obtermos os resultados esperados. Dizer que o povo ainda não está pronto para a democracia, ou que a democracia atual e as nossas instituições não funcionam e que, portanto, devemos atingir o bem comum por outros meios, é o subterfúgio que sempre foi usado pelos tiranos ao longo da história da humanidade. Não posso concordar com a instauração de um regime que pretenda promover a democracia por meios antidemocráticos. Não posso. Isto, dirão os defensores do vereador carioca, não ocorreu em nenhum momento na sua manifestação no Twitter. Talvez eu esteja exagerando e vendo, como diz o gaúcho, chifre em cabeça de cavalo. Espero que sim, mas conforme uma vez falou o americano Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E a missão de nós, representantes do povo, é alertarmos a sociedade toda vez que espreitamos o perigo, como, por exemplo, quando vemos frases desse teor expressas por aquele que até pouco tempo atrás, pelo que se sabe, controlava, se não controla mais, as redes sociais do próprio chefe de Estado da República, o presidente Bolsonaro.